Olá, boa noite. A secção regional do Centro da Ordem dos Médicos tem vindo a promover um ciclo de webinars sobre diversos temas, em muito relacionados com a pandemia Covid-19 que vivemos atualmente. O webinar de hoje tem como tema central a solidariedade em tempos de Covid. Perante o contexto de especial complexidade face à pandemia Covid-19, a solidariedade cresceu sempre par e passo com a necessidade de dar resposta em tempo útil às situações mais emergentes. Em Portugal, a resposta tem sido inexcedível, juntando a dedicação de milhares de profissionais, de empresas, instituições públicas e privadas e anónimos. Nesta videoconferência a realizar estarão em destaque dois movimentos solidários que muito contribuíram para minimizar o impacto da pandemia na sociedade portuguesa. Falamos de Todos por Quem Cuida e do Caminhão da Esperança. Todos por Quem Cuida é uma iniciativa criada pela Ordem dos Médicos e pela Ordem dos Farmacêuticos com o apoio da Apifarma, Associação Portuguesa da Indústria Farmacêutica, e de outras instituições da sociedade civil. Continua a receber o contributo de inúmeras entidades e pessoas que desejam apoiar os profissionais que estão na linha da frente a combater o Covid-19. O Caminhão da Esperança resulta da iniciativa conjunta da Galp, da Rádio Comercial e da TVI, visando dar resposta e minimizar o impacto da pandemia nas zonas do interior de Portugal continental, fazendo aumentar o número de testes realizados em zonas consideradas mais carenciadas, apoiando também a prestação de cuidados de saúde e outros serviços essenciais. O Caminhão da Esperança tem como parceiros a Associação Nacional de Médicos de Saúde Pública, Unilabs, Mundifarma, Planature's World Gathering e Global Sport. A iniciativa vai contar com as intervenções de Susana Pinto, jornalista da TVI e membro do projeto Caminhão da Esperança, Paulo Costa, diretor-geral da Global Sport e membro do projeto Caminhão da Esperança, Alexandre Marques, diretor médico da Mundifarma Portugal e membro do projeto Caminhão da Esperança, Inês Mesquita, anestesiologista, membro do projeto Todos por Quem Cuida e elemento do Conselho Regional de Centro da Ordem dos Médicos, e a moderação estará a meu cargo, Lara Sutil, médica de família e membro do Conselho Regional do Centro da Ordem dos Médicos, e Filipa Coutinho, interna de Ginecologia e Obstetrícia, e membro da secção regional do Centro da Ordem dos Médicos, a quem passa a palavra. Boa noite, Filipa. Olá, Lara. Bem-vindos a todos a este webinar. Este webinar está a ser transmitido em simultâneo nas plataformas Zoom e Facebook. Planeámos uma fase inicial de apresentação e discussão de aspectos relacionados com os projetos solidários aqui representados e terminaremos então com uma discussão que incluirá as contribuições e questões feitas pelos participantes que estão a acompanhar a sessão em casa. Podem colocar as vossas questões através dos comentários no Facebook e também do chat do Zoom ou através da opção Q&A. Temos equipas dedicadas ao acompanhamento e compilação destas contribuições e tentaremos responder ao maior número possível de questões. Começaremos então por falar acerca do projeto Todos por Quem Cuida. Eu passaria então a palavra à doutora Inês Mesquita. Inês, bem-vinda. Boa noite a todos, boa noite à organização, muito grata pelo convite. Boa noite aos colegas do Caminhão da Esperança, boa noite a todos os participantes neste webinar. É então uma honra muito grande e uma felicidade muito grande poder partilhar convosco um bocadinho daquilo que o Fundo Todos por Quem Cuida, a quem pertenço, por ser membro da SRCOM, dirigente da SRCOM, aquilo que o Fundo Todos por Quem Cuida tem vindo a fazer. Então, dizer-vos que perante esta pandemia houve um conjunto de pessoas que se organizaram e a Ordem dos Médicos, a Ordem dos Farmacêuticos, em conjunto com a Apifarma, como foi dito, percebemos que, e tendo em conta informações vindas de outros países onde se antecipou a propagação do vírus, relativamente a Portugal, que havia crise, portanto dificuldade de acesso a equipamentos de proteção individual e alguns profissionais de saúde que começavam a ser infectados exatamente por isso. E, portanto, o fundo tem como propósito principal e fundamental cuidar de quem cuida. Transmitindo-se esse cuidar de quem cuida através de fazer chegar às várias instituições de saúde do país equipamentos de proteção individual aos profissionais de saúde. Ora bem, isto tem um espectro muito amplo de atuação e, basicamente, ao dia de ontem tínhamos mais de 1.200.000 euros angariados
e este fundo constituiu-se, esta iniciativa, com uma grande parte do apoio da Apifarma, toda a indústria farmacêutica, mas de pessoas em particular, e portanto isto através de donativos financeiros, em dinheiro. Por outro lado, algumas empresas e algumas instituições doaram também através do fundo géneros e nomeadamente equipamentos de proteção individual. Tem sido muito interessante porque esta constituição OM-OF Apifarma é feita através de uma comissão de gestão, com o assento dos bastonários e de representantes da Apifarma, do Dr. Eurico Castro Alves, os fundadores do fundo ou os gestores do fundo, e depois há uma comissão de acompanhamento das 3 secções regionais, Norte, Centro e Sul, tanto da Ordem dos Médicos e da Ordem dos Farmacêuticos, e eu aqui encaixo-me como membro da secção regional do Centro da Ordem dos Médicos. E depois há um apoio administrativo inesgotável e de trabalho afincado, há uma grande equipa de comunicação, portanto estamos presentes nas redes sociais, temos tido uma projeção muito ampla e temos parceiros muito importantes. Para terem uma noção, as reuniões são semanais, de acordo com a evolução da pandemia, e ao dia de ontem já tínhamos apoiado mais de 1000 instituições, inclusive hospitais públicos, hospitais privados, misericórdias, hospitais militares. Portanto, temos apoiado instituições como, portanto, dizer-vos também que como é que nos chegaram as necessidades. Individualmente, quando o fundo começou a ser divulgado, recebemos e-mails a solicitar e a explicar as necessidades que as instituições tinham, mas além disso fomos mais para além e contactámos todas as instituições de saúde e do setor social, privado e público a dizer que o fundo existia e quais eram as principais necessidades. E, portanto, para terem uma noção, estamos neste momento a apoiar a Liga Nacional de Bombeiros, a Polícia de Segurança Pública, o INEM, a Cruz Vermelha, e no setor social percebemos que, portanto, no setor público, desculpem, percebemos que no início os hospitais públicos, antes da Reserva Estratégica Nacional ser aumentada, no início, como sabem, em todos os hospitais, os equipamentos de proteção individual havia escassez, portanto, eram escassos. E o que é que o fundo fez? E contribuiu de uma maneira que me parece muito bonita, porque um dos nossos principais propósitos era que os equipamentos de proteção individual, se possível, fossem produzidos em Portugal. Porque utilizávamos o dinheiro do fundo, por um lado, para ajudar os profissionais de saúde a cuidar dos doentes e a protegerem-se e a não ficarem infectados com o coronavírus, e por outro lado ajudávamos a desenvolver a economia de Portugal, que, como sabemos, levou um grande abanão nos últimos meses. E vimos uma coisa muito interessante e muito, muito bonita. Muitas empresas renovaram-se, muitas empresas reconstruíram-se e reconverteram-se e, portanto, empresas que produziam roupa de moda de luxo passaram a produzir máscaras, batas, cógulas, empresas que produziam botas de pesca passaram a produzir batas, cobre-pés, máscaras, e com o apoio incansável do Infarmed, portanto, quando a necessidade é grande, as organizações juntam-se, o Infarmed, a própria Ordem dos Farmacêuticos e nós, como médicos da Comissão de Acompanhamento, fomos validando estes produtos e materiais que iam sendo produzidos, e com o apoio fundamental do CITEV, para muitos de nós conhecem, com o desenvolvimento das máscaras sociais. Portanto, o CITEV foi acompanhando a produção destas empresas e dizendo, ok, vocês têm materiais que são válidos, que resistem a altas temperaturas e que são esterilizáveis e laváveis e desinfetáveis ou não, e portanto podem pô-los à venda. E nós só apoiámos empresas que têm esses produtos e que vão sendo todos os dias. O site do CITEV tem atualizações, porque todos os dias o país tem mais empresas a produzir equipamentos de proteção individual. Ora bem, numa primeira fase a importação também era muito difícil, como sabem, houve muitas barreiras alfandegárias e, portanto, foi dentro do país que o Fundo Todos por Quem Cuida concentrou os seus esforços. Evidentemente, depois percebemos que havia um setor fora disto, portanto, enquanto as instituições públicas, os hospitais, unidades locais de saúde, centros hospitalares, ACES e suas unidades orgânicas eram já abrangidos pela Reserva Estratégica Nacional, havia um setor muito importante, dois setores muito importantes sociais. As forças de proteção civil, e portanto aí começámos a apoiar bombeiros, PSP, INEM, Cruz Vermelha, etc. E depois um setor muito, muito importante, que nós contactámos a perguntar se precisavam de ajuda, as IPSS. E nas IPSS, instituições como Santa Casa da Misericórdia, lares, unidades de cuidados continuados de convalescência, portanto a integração na RNCCI, casas de acolhimento, centros sociais, centros paroquiais, apoio domiciliário, obras sociais, religiosas, nomeadamente que iam de encontrar proteção de populações ainda mais frágeis,
tal qual como os idosos, crianças, indivíduos portadores de deficiência, vítimas de violência de vários índoles, hospitais prisionais, assim como, e para grande surpresa, setor privado, laboratórios, farmácias, clínicas dentárias, que acima de tudo se viram muito limitados por dois motivos. Um, motivos financeiros, não vale a pena perder o vosso tempo por aí, porque todos sabemos o que é que aconteceu, e outro porque não conseguiam fazer encomendas, porque as encomendas eram barradas na alfândega e porque em Portugal ainda não se produzia. Portanto, o fundo, na verdade, ajudou as empresas a crescer e conseguiu dar equipamentos de proteção individual a todas estas instituições. E que material é que temos vindo a doar? Batas, como sabem, toucas, fatos integrais, máscaras cirúrgicas, máscaras FFP2, sempre com um trabalho de pormenor, de perceber se as necessidades que nos eram apresentadas eram realmente de acordo com as suas atividades. Ou seja, numa fase inicial percebemos que o medo fazia pedir milhares de máscaras, milhares de batas, milhares de toucas, e depois quando perguntávamos quantos doentes é que abrange essa Santa Casa da Misericórdia, ou esse lar, ou essa casa de acolhimento, quantos funcionários lá trabalham, quantas crianças abrangem, então depois aí chegávamos a um número equilibrado para podermos, enfim, não querendo ser nem de todo a pretensão de ser justos, porque não nos cabe a nós, quem somos nós, mas na verdade para ir de encontrar alguma equidade na distribuição e no racionamento, que de qualquer modo continua ainda a ser escasso em algumas situações. E dizer-vos que este setor social viu-se a braços com dificuldades financeiras enormes, porque como sabem os seus financiamentos são limitados, é dinheiro contado mês a mês para apoiar estas populações, e portanto com a compra de EPIs que se viram obrigados a fazer, ficaram em situações financeiras muito, muito, muito complexas. Depois, viseiras, óculos, álcool gel e desenvolvimento de dois apoios particulares. Através de uma ligação a uma empresa, isto através da Ordem dos Médicos também, através de uma empresa portuguesa que está a produzir ventiladores, que é conhecida e que já foi falada na praça pública e que será provavelmente, se for necessário, um dos pilares para o fundo ajudar os hospitais numa eventual próxima vaga, se ela existir, e as coisas estão organizadas para isso, sempre em comunicação com o Ministério da Saúde e com a Direção-Geral de Saúde, portanto temos vindo a conversar, e depois desenvolvemos as câmaras de proteção profissional para a abordagem da via aérea, que como sabem também já deu na televisão, que são aquelas caixinhas feitas de um material que não parte, que é transparente, que é facilmente desinfetável e que permite a abordagem da via aérea, portanto as intubações, as extubações de doentes serem feitas com proteção dos profissionais, porque a aerosolização que é feita quando o doente tosse ou quando se aborda a via aérea é muito reduzida e portanto ficam. Muito interessante dizer-vos também que esta caixa foi feita em parceria com o Colégio de Anestesiologia da Ordem dos Médicos e para adultos, e portanto distribuímos em 82 hospitais públicos, privados, os que assim requereram, misericórdias, todas as que requereram, e os hospitais militares, para doentes adultos. E neste momento, permitam-me que vos diga, é com uma felicidade muito grande, eu sou anestesiologista no Hospital Pediátrico em Coimbra, e é o Hospital Pediátrico, é uma colega e uma grande amiga, juntamente com mais anestesiologistas do Hospital Pediátrico, que estão a desenvolver o protótipo adaptado para a pediatria. E, portanto, esse protótipo está em desenvolvimento, será determinado nos próximos dias e vamos poder abranger também os profissionais de saúde que não só abordam via aérea em crianças em contexto de bloco operatório, nos vários hospitais do país que têm anestesia pediátrica, como as unidades de cuidados intensivos pediátricos, porque também já tínhamos atribuído para os blocos operatórios de adultos e para as unidades de cuidados intensivos de adultos, assim como as salas de emergência, serviço de urgência, através da dádiva de 500. Já vos disse que o valor total do fundo era de superior a 1.200.000 euros e neste momento temos mais ou menos um saldo positivo de 465.000, 780.000 já foram gastos em material adquirido e o income continua a decorrer. Para terem também uma noção, dizer-vos, os fornecedores consultados foram mais de 100, os nacionais, e portanto estes fornecedores eram sempre validados pelos médicos e farmacêuticos do fundo. Dizer-vos também que estamos sempre up to date com as normas europeias e nacionais, não tem as características legalmente validadas e portanto também nos cabe a responsabilidade de verificar a idoneidade dos importadores e dos distribuidores, tendo em conta as normas dos Estados Unidos e da China, que são os principais fornecedores e que estão a entrar agora mais dentro de Portugal,
porque decidimos, evidentemente, que só daríamos material que fosse validado e que realmente protegesse com segurança, e desculpem pelo pleonasmo, proteger com segurança os profissionais de saúde que cuidam dos doentes. Dizer-vos também que muito interessantes, como um quadro leiloado por uma artista plástica, Carolina Sardinha, cujo valor superior a 500 euros reverteu para o fundo. A Gin Lovers, vamos ver uma questão mais comercial, mas que fez 200 garrafas de gin e, portanto, que algumas que foram vendidas, ou mais de metade, reverte num donativo também para o fundo. E depois parcerias muito interessantes, como com a Fundação Luís Figo, que vai ceder os fatos que estão a chegar, fatos integrais, que vão ser distribuídos diretamente ao INEM através do fundo. Temos feito entregas simbólicas em farmácias, em laboratórios, em hospitais e, por exemplo, no passado dia 1 de junho, no Dia da Criança, foram entregues viseiras no Hospital Pediátrico de Coimbra, juro que não tive nada a ver com isso, foi só uma pequena coincidência, em que a educação para a saúde das crianças, que são o futuro do mundo, serviu como pretexto para a Gravoplot, uma empresa assim como outras que contribuíram com milhares de euros, a Gravoplot, que foi com as viseiras, forneceu viseiras ao Hospital Pediátrico, à Liga dos Pequenos, que de uma maneira mais restrita, tendo em conta a pandemia, lhes explica porque é que os profissionais que cuidam deles têm viseiras e lhes dão viseiras, e a Liga dos Pequeninos colou as caras dos Homens-Aranhas e dos Batmans e unicórnios para as meninas, e portanto para tornar isto o mais natural, e dizer-vos que as crianças são incríveis, porque elas põem aquilo com muito mais facilidade que nós, aceitam as máscaras com muito mais facilidade que nós, não têm o nosso pensamento viciado e difícil, mais difícil dos adultos. Ok, tem que ser, e dão-nos lições de humildade diariamente, e portanto isto é uma honra grande. Dizer-vos também que evidentemente Portugal não é só com Portugal continental, e portanto abrangemos todos os hospitais e instituições que nos requereram nas ilhas. E o site do Todos por Quem Cuida está muito interessante, porque depois também se conseguiu chegar a várias personalidades mais conhecidas na comunicação social em vários campos, na cultura, tanto no teatro como na música, políticos, jornalistas, pivôs, atores, atrizes, cantores e pessoas, personalidades, o António Guterres, por exemplo, dispensa apresentações, mostraram o seu apoio ao fundo e têm vídeos muito interessantes que estão disponíveis no site. Portanto, pertencer ao Fundo Todos por Quem Cuida tem sido uma lição, como é que eu vos posso explicar, de humildade muito grande, no sentido em que estamos e de crescimento, tanto pessoal, a receber amostras de viseiras em casa que estão na mala do carro, ou amostras de batas ou de toucas, e ter que validar, juntamente com as normas que cumprem, conhecer as empresas, perceber as dificuldades por que estão a passar, e deu-nos sobretudo também a oportunidade de perceber, nós, ordens médicos, ordens farmacêuticos, a Apifarma, que o país está junto, unido, todos por quem cuida, ou seja, a preocupação com os profissionais de saúde é mesmo real. E portanto devemos todos continuar a fazer a nossa parte, nós profissionais de saúde, porque já temos muita informação e portanto agora com essa informação e com mais equipamentos de proteção individual podemos cumprir a nossa parte, acima de tudo protegendo-nos, mas não só isso, o mais importante de tudo é também proteger os doentes, mas para protegermos os doentes temos que nos proteger a nós. E esse é também agora um desafio grande nesta retoma, e a retoma está a ser intensa e difícil, porque é tudo mais demorado, mais arriscado, mas temos que continuar a cuidar dos nossos doentes, podem ficar de parte. E portanto o Fundo Todos por Quem Cuida continua a receber os donativos de Portugal e continua todos os dias a ir de encontro às necessidades das instituições de saúde, sejam elas de que índole forem. Muito grata pela vossa atenção, eu sou um bocadinho faladora e estou disponível para qualquer questão que seja colocada. Bem-aja pelo vosso convite. Obrigada. Olha, Inês, gostaria que tu, uma vez que nos estão a ver, e poderá haver anónimos e outras empresas que queiram, dissesses de que forma é que essas pessoas podem fazer doações também e participar também neste projeto.
Obrigada, Lara. No site todosporquemcuida.pt têm acesso a toda a informação. Tanto a Ordem dos Médicos como a Ordem dos Farmacêuticos têm um e-mail, todosporquemcuida@ordemdosmedicos.pt e todosporquemcuida@ordensfarmacêuticos.pt, e evidentemente se entenderem podem também contactar as secções regionais, tanto da Ordem dos Médicos como da Ordem dos Farmacêuticos. Acompanhamos o e-mail diariamente, sim, a Comissão de Acompanhamento portanto, o apoio administrativo e logístico. E dizer-vos também, por exemplo, que a distribuição dos materiais é completamente gratuita, porque até uma empresa distribuidora se associou e tem feito a distribuição pelo país inteiro, inclusive ilhas, sem qualquer custo. Portanto, a solidariedade é mesmo muito bonita de se ver e é fundamental para que o fundo continue ativo. Ok. Representar-nos nesta iniciativa, pedimos e apelamos a todos que queiram participar e contribuir, dar outros contributos para que o façam, porque não sabemos se terá uma segunda vaga ou não, e portanto é importante que estejamos preparados e portanto que proteger os profissionais é o primeiro passo para que isto corra tudo bem. E acima de tudo, Lara, deixa-me só dizer outra coisa, acima de tudo, a grande diferença vai só reagir. Exato. Portugal já está preparado para agir de acordo com um plano, que até aqui não estava feito, pronto. Crescemos todos muito, aprendemos todos muito e tenho a certeza que estamos todos a aprender com as dificuldades e que se tornaram mesmo oportunidades. Isto não é conversa, é mesmo aquilo que eu vejo diariamente no que faço, no trabalho, como anestesiologista, mas também como dirigente associativa e com os contactos todos que temos uns com os outros, nas diversas áreas da sociedade. E portanto isso também me deixa um bocadinho mais tranquila e deixa a quem mais precisa. E portanto todos os profissionais de saúde e na verdade todos os doentes contem connosco. Obrigada. Obrigada, Inês. Eu agora passava a palavra então à Susana, se calhar, para nos começar a falar sobre o Caminhão Esperança, em que é que consistiu. Há muitas pessoas que ainda não sabem o que é que foi, apesar de ter sido uma coisa muito mediática. Acho que convém sempre, resumidamente, dizer em que é que consistiu, como é que começou, quem é que surgiu com a ideia. Portanto, muito obrigada por este convite. É uma enorme honra poder estar presente nesta conversa e ter feito parte deste projeto do Caminhão da Esperança. Eu acho que melhor do que eu para falar sobre como é que isto começou é o Paulo Costa. Ele é que idealizou isto numa noite de insónia. Eu espero não estar a cometer nenhuma inconfidência. O Paulo é que teve esta ideia e eu caí um bocadinho de paraquedas, portanto a equipa estava toda constituída, a TVI é um parceiro e fui eu designada, fui eu escolhida, felizmente, para fazer parte desta grande missão. Eu não sei se o Paulo já consegues falar. Eu acho que o Paulo pode começar ele a explicar porque a ideia surgiu daquela cabeça e depois a partir daqui eu acho que nós podemos falar um bocadinho de cada um da forma como contribuímos. Paulo. Olá, estão-me a ouvir agora? Sim, agora está. Então, é muito... É só dizer... Estão-me a ouvir, então? Feito. Feito? Ótimo. Olá, boa noite a todos. Como dizia a Susana, é uma honra estar aqui nesta simpática conversa e transmitir-vos de forma muito sucinta, para não chatear muito, o que é isto do Caminhão da Esperança. Eu sou organizador de eventos, sou o diretor-geral da Global Sport, uma empresa que tem 20 anos de organização de eventos em Portugal e essencialmente de grandes maratonas e meias maratonas. Somos uma das maiores empresas de eventos de corrida em Portugal, organizamos eventos de norte a sul, do Algarve até... Eu penso que me estão a ouvir, certo? Estamos. Do Minho até ao Algarve e de repente ficamos sem qualquer tipo de atividade devido à pandemia do Covid-19. Eu tenho pessoas na família que estão ligadas à saúde, família que também tem um comércio local lá na aldeia onde nasci, em pleno Alto Douro Vinheteiro,
que não fecharam o comércio porque não queriam abandonar os clientes, e eu estive tranquilamente fechado em casa a ver os bravos médicos e enfermeiros e tanta gente ligada à saúde na linha da frente, esgotada, exausta, a tentar salvar-nos. Eu tive uma pessoa que morreu da nossa família, que faleceu com Covid-19, com 60 anos. Depois de muito pensar como é que eu poderia ajudar, eu que sempre fui muito proativo na minha vida, sou organizador de eventos, mas também tento ser muito altruísta e muito solidário em todas as situações necessárias, e por isso, sem dúvida, como dizia a Susana, mas depois de muito puxar pela cabeça de ver onde é que nós poderíamos ajudar, sendo nós especialistas em planos de contingência, em planos organizacionais, situações que são realmente muito complicadas nos grandes eventos, e nós conseguimos sempre dar a volta. E por isso tínhamos um caminhão que ia ser estreado na Maratona da Europa, em Aveiro, e que estava há 7 meses a ser preparado para o efeito. De repente lembrei-me que, depois de ouvir o Ricardo Mexia tantas vezes dizer que ou ficávamos em casa ou testávamos a população, que eram os 2 caminhos essenciais para combater a pandemia, está aqui, o caminhão pode ser transformado, eu posso certamente ajudar com toda a equipa que nós temos, e contactei alguns parceiros, contactei imediatamente nos dias a seguir, já depois do dossiê estar bem desenhado, contactei o Alexandre Marques, e nasceu aqui uma equipa fantástica, extraordinária, que colocou durante 30 dias um esforço incrível no terreno. Levamos não só complicada de fazer por aquilo que eu aprendi nestes dias, nós levamos muito mais do que isso, levamos uma mensagem de esperança real, uma mensagem muito solidária, e levamos uma mensagem que foi aqui que é aqui que eu tenho debatido ao longo de parte da minha vida. Levamos acima de tudo uma mensagem ao país de que o interior está vivo, que merece a mesma atenção que os grandes centros urbanos, e que não está esquecido. E foi fantástico perceber que a TVI, a Rádio Comercial, levaram esta ação ao mundo, com a Susana e o Nuno a fazerem este projeto ao país, com grandes marcas, com a televisão líder em Portugal, e exclusivamente dedicados ao interior, àquele território que raramente se liga, em que se fecham centros de saúde, fecham-se hospitais e pouco mais, que está completamente certificado, despovoado e que precisa de atenção. E por isso foi muito bonito. O mais bonito disto tudo foi realmente a mensagem que nós conseguimos transportar em cada um de nós, e também enquanto equipa, aquilo que conseguimos construir dentro de uma equipa que se tornou uma série de viagens, e por isso o Caminhão da Esperança foi uma gota no oceano na ajuda ao Sistema Nacional de Saúde, àquilo que já estava a ser feito, mas foi essencialmente uma mensagem e um esforço direcionado para agentes do interior, para o interior de Portugal, e que no final deu um resultado absolutamente fantástico, com uma equipa de 14 elementos que obteve este brilho que conseguimos, apesar de estarmos num contexto muito cinzento, conseguimos pintar com muito brilho todas estas viagens, estas situações que vivemos, e por isso foi isto, o Caminhão da Esperança. Ok, obrigada. Passava então a palavra se calhar ao Alexandre. Olá. Olá, Lara, obrigado, boa noite. Paulo, exatamente, eu acho que, deixem-me apresentar, o meu nome é Alexandre Marques, eu sou médico, sou especialista em medicina geral familiar também, sou especialista em medicina desportiva, mas neste momento sou diretor médico de uma multinacional. E eu tenho aqui 2 pontos de viragem, que é, um é quando o Paulo me liga e diz: Alexandre, olha, estou aqui sem dormir há alguns dias, já contactei alguns parceiros e gostava de pôr isto em prática, um caminhão, de um lado para o outro, a fazer testes de Covid. E eu, bem, o homem é maluco, ou então alguma coisa aconteceu aqui. E eu, ok, Paulo, dá-me um dia para eu pensar, para escrever algumas coisas no papel que são essenciais, porque isto aparece, não sei se vocês têm noção, mas isto aparece no
em Portugal que não havia zaragatoas, não havia reagentes para fazer testes. Nós não conseguimos importar nada porque os grandes mercados sugavam completamente a matéria-prima. Nós não tínhamos, Portugal é muito pequeno, quer dizer, nós falamos de 10 milhões de habitantes, nós não nos podemos comparar a mercados como França, Alemanha, Itália, que estavam a sofrer gigantemente numa proporção gigante. E depois começou a haver problemas noutros países asiáticos e na América do Norte. E, portanto, é neste cume, neste pico, o Caminhão da Esperança surge. O Paulo liga-me, eu lembro-me perfeitamente, foi nosso parceiro, a dizer que não tinha zaragatoas e não tinha reagentes e não sabia como é que o Portugal se ia resolver nos próximos dias. Portanto, é neste pico que o Caminhão da Esperança aparece, e aparece muito bem porque vem com esta mensagem muito forte de esperança, de que a Inês já partilhou muitas ideias, e eu tenho algumas perguntas até para lhe fazer, que é muito curioso, que é a sociedade civil a unir-se, e nós nisto somos fabulosos, Portugal só tem exemplos muito, muito bons, a sociedade civil unir-se para tentar ajudar aquilo que está a ser muito bem. Com muito orgulho, obviamente, fazer eu sou muito apologista das auditorias, não com o intuito de apontar o dedo, mas perceber o que é que se fez mal, para numa segunda vez conseguirmos fazer melhor. E, portanto, o espírito da Mundifarma é esse, é assim que nós trabalhamos todos os dias e é assim que nós devemos fazer. E, portanto, eu sou muito apologista disto. Então, eu pedi ao Paulo uma noite, um dia neste caso, para conseguir escrever aqui algumas coisas e falar com algumas pessoas conhecidas. Quando o Paulo desligou o telefone, eu confesso que a primeira hora foi, bem, isto é impossível, montar um caminhão para andar a fazer testes lá. Nesse aspecto não existia nada em Portugal nem nada no mundo. Isto é completamente inovador. Mas eu liguei, e um deles a quem eu liguei foi o Ricardo Mexia. O Ricardo Mexia estava num ponto mediático muito forte. Dou muito bem com o Ricardo, porque trabalhamos juntos na Direção-Geral de Saúde, quando nasceu o Programa Nacional da Promoção para a Atividade Física, do qual fazia os dois partes. E conheci o Mexia e sempre achei que o Mexia era uma pessoa muito proativa e muito sensata. E, portanto, quando lhe pedi a opinião, ele disse: Alexandre, olha que isso bem pensado, és capaz de conseguir alguma coisa. Precisas de parceiros certos, tens que equipa que estiver no projeto, não é? Porque nós estávamos a falar muito dos profissionais de saúde estarem completamente desprotegidos nos cuidados de saúde primários, nos cuidados de saúde secundários, portanto não havia materiais de proteção, eram muito difíceis de encontrar. Então eu comecei a elaborar o que é que era preciso. Eu sou péssimo a desenho, tive que desenhar como é que eu queria o caminhão. O Paulo disse: Alexandre, podes fazer o que quiseres caminhão, escadas de entrada, escadas de saída, buracos, paredes, inventa, diz-me o que é que tu precisas que eu ponho isto a funcionar. Eu lá, macabramente, consegui num papel fazer uma coisa. Eu estava bastante atento e tinha também tinha o Ricardo Mexia e a Patrícia, que também são os dois da Associação Nacional dos Médicos do Público, a ajudar-me, muito atentos às normas e às diretrizes, aquilo que era o melhor de evidência existia, também perceber noutros países e noutras realidades como é que eles têm lidado com estas situações, porque nós estávamos numa fase em que era o verdadeiro desenrasca. Era o desenrasca, é uma palavra que só existe em Portugal, é assim como a saudade, mas acho que nos cabe muito, muito bem. Para tentarmos resolver aqui uma data de problemas. E eu lá consegui fazer o desenho, lá consegui juntar as coisas que necessitávamos, os materiais de proteção, como é que eu gostava de ter o caminhão, um ponto de entrada, um ponto de saída, todas as precauções, e apresentei ao Paulo. E ele: pronto, eu trato do caminhão, o material tens de ser tu a tratar. E eu disse: bem, eu sou diretor médico, eu não trato de compras, supplies, etc, não é comigo, mas tenho uma companhia atrás de mim que me pode ajudar. E foi aqui que a Mundifarma acaba por entrar no Caminhão da Esperança. Nós vamos com pequenos contactos, nomeadamente à Sofia Ferreira, que é a nossa diretora-geral, que foi disponibilizar o meu tempo, portanto, de voluntário, para eu poder trabalhar no Caminhão da Esperança, poder liderar este departamento médico e depois apoiar, e aqui temos de falar abertamente financeiramente, para que isto seja viável, que nos possa ajudar nestes pontos de contacto, nestes pontos de compras. E eles ajudaram-me, identificaram alguns fornecedores que ainda tinham algum material disponível, e no meio da pandemia e desta dificuldade, fomos-nos cruzando e fomos tendo em atenção aqui 2 ou 3, e desculpem aqui o barulho, à causa, começaram por perceber, e obviamente nós não conseguimos todo o material que necessitamos para 30 dias no primeiro dia, mas a minha necessidade era: ok, eu preciso de material para trabalhar pelo menos 2, 3 dias, e nós vamos reabastecendo, não temos absolutamente problema nenhum em distribuir e em partilhar com outros, provavelmente também com alguns dos materiais que a Inês acabou por arranjar e o fundo de apoio também acabou por arranjar. E, portanto, o que nós pretendíamos era que os nossos profissionais estivessem protegidos, que conseguíssemos dar um exemplo
por onde passássemos. E depois, toda no papel ia funcionar. Há uma noite que o Paulo me diz: Alexandre, amanhã começamos. E eu, ok, Paulo, amanhã começamos. Eu vou ter aonde? Opa, vais ter ali, aquele sítio, àquela hora, estão lá os colegas da TVI, vais conhecê-los também, e é o ponto de partida, porque no dia seguinte vamos iniciar o nosso projeto. Eu, bem, depois houve aqui muito mediatismo envolvido por causa da TVI do Norte, mas é um ponto à parte em que nós tínhamos tudo preparado para ir para um lado e de repente temos que mudar todo o nosso projeto. Nós tínhamos... Portanto, foi muito interessante. Temos que mudar aqui rapidamente a nossa projeção. Mas não interessa, estamos aqui na mesma RS e é muito importante. É de salientar, e acho que conseguimos passar essa mensagem. Nós nunca quisemos substituir ninguém, essa nunca foi a mensagem. Aliás, nós queremos aportar valor àquilo que existia. Portanto, nós fizemos um trabalho excepcional nos cuidados de saúde secundários, um trabalho excepcional nos cuidados de saúde primários, e o que nós queríamos fazer era aportar valor em regiões onde nós, e isto é uma discussão para outra, é o interior de Portugal. E eu abracei esta mensagem, eu conheço Paulo há 2 anos e meio, e ele tem lutado pelo interior de Portugal e eu desde cedo abracei, porque realmente quem passa no interior de Portugal percebe que as dificuldades existem, as dificuldades estão lá e nós temos que tentar, cada um à sua maneira, ajudar este interior de Portugal. E portanto nós quisemos, e eu quis abraçar. O nosso objetivo foi sempre, aumentar a demanda e portanto conseguir aumentar a oferta no número de testes, porque nós sabíamos e as linhas de diretriz eram ficar em casa ou testar, e nós tínhamos de testar quais são as linhas de transmissão e isolá-las, e portanto esse era o primeiro caminho, e acho que conseguimos fazer isso muito bem. E a segunda era tentar levar não só uma mensagem de esperança, mas também uma transmissão de cuidados, porque não sei se têm ideia, mas nós fomos abordados por centenas de pessoas, toda a gente passava, via o caminhão e achava que qualquer um podia fazer o teste. Nós não, estava muito bem definido quem é que podia fazer o teste, não era indiscriminado, não, até porque nós não estamos aqui para esbanjar nada, nós queríamos fazer àqueles que necessitavam fazer. Portanto, nós tínhamos um diálogo aberto e articulado saúde pública, todos envolvidos, e portanto eles identificavam quem eram os grupos de risco, ou quem queriam rastrear, e essa era a parte. Então, quando os municípios também tomavam esse mediático, Porto, Cascais, entre outros, quando estes municípios também queriam chegar-se à frente e tinham também ajudar. E portanto nós tínhamos estas duas linhas de entrada. Obviamente que os testes não eram indiscriminados, havia uma análise que era feita por nós e geralmente pelo Departamento de Saúde Pública local, em que iam testar 1.500 pessoas, e eu ouço, Sr. Presidente, não vale a pena testar 1.500 pessoas, quer dizer, o senhor está em casa há 30 dias, não vale a pena testar, o senhor tem que estar negativo. Não. Portanto, nós fizemos este rastreio à medida que fomos avançando, e portanto, nós queríamos aumentar essa capacidade de diagnóstico e depois, por outro lado, levar esta mensagem de esperança. E no que diz respeito a levar a mensagem de esperança, entra a nossa Susana Pinto e o Nuno Assunção. Devo-vos dizer, e vou confessar, que quando fui ter com o Paulo e com a Caminho da Esperança, aparecem-me 2 jornalistas que eu não conhecia, ainda bem que os conheci, mas não conhecia. Ou vai aportar valor ao projeto. Não tenho a menor dúvida que hoje aportou valor e a mensagem foi passada claramente. Montes de elogios, acho que tocaram nos pontos essenciais, foram fantásticos no trabalho que fizeram e a quem nós temos que parabenizar também por todo o trabalho, porque eles, a primeira semana foi de integração, mas a partir da primeira semana eles próprios já davam indicações à população que nos abordava, e foi centenas de pessoas, eu não contabilizei, mas foram centenas, eles próprios já diziam, não, olha, tem que utilizar máscara, não se aproxime, o senhor tem que ir para... Eles próprios já conseguiam passar esta mensagem claramente, porque nós tínhamos, não sei se têm ideia, mas foram 30 dias consecutivos a trabalhar. Eu não sei se alguém, vocês ou na plateia, trabalhou 30 dias consecutivos. 30 dias consecutivos é desde o primeiro dia em que se levanta, do primeiro minuto do dia em que se levanta, começa a pensar como é que vai, qual é o discurso de hoje, porque nós todos os dias nos levantávamos, nos encontrávamos no pequeno almoço, havia um briefing diário em que o que é que íamos fazer, o que é que não íamos fazer, o que é que está projetado, o que é que não está projetado, o que é que nos espera, o que é que nos espera, vamos ter esta dificuldade, vamos combatê-la assim. No final do dia, entretanto, vamos almoçar, paramos ali 1h30, 2 para ganhar energia, voltamos à tarde e no final do dia desmonta o caminhão, desinfeta tudo outra vez e volta a entrar para o carro porque temos uma viagem para fazer. E, portanto, isto era extremamente cansativo, só com uma equipa como os 14 que se juntaram, e eu podia falar muito sobre cada um deles,
enfermeiros, médicos, logística, limpeza, coordenação, jornalismo, condutor do nosso piloto de ralis de caminhões, também podia falar muito sobre eles. Eu vi a Susana a arrumar e a ajudar nas limpezas, eu vi o Paulo a ajudar-me a fazer registros médicos no SINAVMED, que vocês bem sabem o que é que isso é, tem que se registrar no SINAVMED, tem que se registrar em todo lado. Eu vi o César a dizer-me: Alexandre, precisas de ajuda em alguma coisa, eu posso fazer, eu preciso que vais buscar este material ou aquele, estamos em ruptura, não vamos conseguir fazer os testes amanhã, e depois preciso ligar para não sei quantos fornecedores, e portanto foi uma equipa de 14 em que todos fizeram um bocadinho de cada, um bocadinho para alinhar aqui também a solidariedade existente. É que podia conseguir estar 30 dias juntos sem se chatearem, pelo menos chatearem muito. E chegarem ao fim, ainda terem um sorriso e estarem contentes, e depois chegarem ao fim do dia ainda conseguirem dar uma entrevista a dizer o que é que foi feito, o que é que não foi feito e o que é que amanhã vamos fazer. E portanto, no que diz respeito à mensagem e a perspectiva do jornalismo, aqui é muito, muito importante para perceber como é que uma jornalista vê uma ação destas e a relação com as pessoas por este Portugal inteiro, porque foi estamos em todo lado, e quem mais que não a Susana para nos dar essa perspectiva, que eu acho. Por favor, Susana, conta-nos a tua visão. Alexandre, antes de passar para a Susana, eu fiquei aqui e acho que são dois aspectos que era importante clarificar e até perceber. Portanto, as pessoas que realizaram colheitas no Caminhão da Esperança eram sempre pessoas que tinham prescrição médica e, portanto, todas. Que articulação com os cuidados de saúde e que havia uma prescrição. Era um pré-requisito da Unilever. Só faz quem tiver prescrição médica, seja a prescrição médica da medicina do trabalho, aqui não é do Sistema Nacional de Saúde, não. Uma prescrição médica, tem que haver um médico que tenha feito a triagem e a responsabilização de fazer o teste. Portanto, ele podia vir da saúde pública, podia vir dos cuidados de saúde primários, mas também podia vir do médico de trabalho da empresa tal ou da Câmara Municipal, e portanto as pessoas que fizeram o teste tinham indicação para fazer o teste, pelo menos havia um médico a certificar-se disso. Podia ser eu a fazê-lo, porque haviam lá, por exemplo, eu trabalhei com 2 ou 3 presidentes de câmaras que me pediram ajuda. Não consegue fazer tudo sozinho, consegues ajudar-nos? Eu consigo ajudar-vos. Digam-me lá quem são, quem é que trabalhou, quem é que não trabalhou, quem é que esteve em casa, o que é que fizeram, quais foram os contactos, para tentar perceber aqui o mínimo de racionalidade. E aqui eu confesso que pedi ajuda ao Ricardo Mexia, à Associação Nacional de Médicos de Saúde Pública, também para me ajudar aqui a fazer esta triagem, porque é impossível. Isto é um trabalho de uma comissão de 25 pessoas que era feito por 3 ou 4 médicos, e só assim, com uma interajuda muito grande, muitas horas sendo perdidas. E portanto, aliás, acho que ao longo do mês, tanto as minhas olheiras como do Ricardo, como do mas não havia nada a fazer, era exatamente isso. Alexandre, outra questão que eu gostava de colocar, porque realmente eu acho que logisticamente deve ser assim um bocadinho complicado, vocês todos os dias mudavam de sítio, vocês faziam colheitas, mas os testes teriam que ser realizados num laboratório. E, portanto, o que mete confusão e que eu não consegui perceber em nenhuma das peças, também não vi todas profundamente, era como é que vocês faziam esta gestão, onde é que estas colheitas eram levadas para depois ser feito, pronto. Como estou tão envolvido, sei, está tudo automático, e portanto, nós tínhamos diariamente uma pick-up de recolha, que era às vezes o Paulo, outras vezes era eu, outras vezes eram os colegas da Unilabs, com o nosso laboratório parceiro, a quem agradecemos todo o apoio desde o primeiro dia até o último dia. Foram tentando ajudar sempre que puderam. E, portanto, nós tínhamos aqui vários. Portanto, a Unilabs tem uma rede nacional. Acho que não quero cometer erros nem enganar, mas acho que é o laboratório com o maior número de pontos no país. E, portanto, nós tínhamos aqui uma rede que nos ajudava muito nesta tramitação. Portanto, nós fazíamos as colheitas, armazenávamos de acordo com o protocolo que eles tinham, e nós foi uma coisa que absorvemos o protocolo deles, não tivemos que inventar nada. Absorvemos o protocolo, tanto de colheita quanto de armazenamento, de identificação, etc. Armazenávamos muito bem e no final do dia entregávamos a mala ou no Porto, onde é o laboratório mesmo, e sempre que estávamos mais próximos do Porto fazíamos questão de ir ao Porto, deixar para ficar, para ter os testes mais rapidamente, porque não interessa, nós fazemos o teste hoje, só entregar daqui a 3 dias, porque os resultados vão aparecer daqui a 5. Não interessa. No laboratório da Unilabs no Porto, na Rua da Constituição, ou então numa das redes que eles tinham, Viseu, a equipa de Viseu foi excepcional, a Marisol, a equipa de Vila Real, o Nuno também foi excepcional, e entre outros, perdoem-me não estar a dizer os nomes, mas a equipa da Unilabs ao longo do país
A Ingrid no laboratório aturou-me, acho que em 20, 30 dias, 25 ou 26 eu liguei-lhe porque precisava de resolver coisas, o Luís Menezes, e portanto todos os dias havia a questão, havia a equipa já relaxada e eu a ligar ao Paulo, temos que fazer um desvio para fazer levar as amostras. Até foi de avião. Até foi de avião, eu ia chegar a esse ponto. Tivemos muitas pessoas a ajudar, porque depois nós temos um grupo de amigos mais próximo, que eles diziam, olha Alexandre, vens até Coimbra, eu vou a Aveiro, e eu vou buscar as amostras a Aveiro e deixo no Porto. E depois houve uma jogada aqui interessante, que foi quando fomos à comunidade cigana, em Moura, que fomos lá a pedir o Álvaro Azedo, que nós fomos lá ajudá-los e havia ali uma questão que era o ancião da aldeia estava a retornar a casa, só que ele ia retornar no final do dia, não tinha feito teste, etc. Eu disse, ok, então vamos fazer aqui uma coisa interessante, que é, ele vem mais cedo, nós fazemos a colheita, só que nós estamos em Moura. O laboratório da Unilabs é no Porto. Portanto, esta análise tem que chegar ao Porto hoje, porque senão não faz sentido. Porquê? Porque a Unilabs foi o primeiro laboratório em Portugal a ter aquelas máquinas novas que davam o resultado em 45 minutos. Mas é 45 minutos do tempo que a amostra demora a chegar ao laboratório, etiquetagem, identificação e etc. E, portanto, houve aqui uma ajuda de um amigo do Paulo. O Paulo, em 2 telefonemas, também resolve bastante coisa, e o amigo do Paulo, que foi ao aeroporto de Beja, com o seu ultraleve, foi fantástico. Buscar as amostras desse dia, porque nós já estávamos com um quebra-cabeça gigantesco. Alguém tinha que ir a Lisboa para deixar as amostras, não, mas o Jorge veio a Beja com o seu ultraleve, pegou nas amostras e fez questão de as levar. Já ligamos, bom, já que vai de avião, a equipa da Unilabs tem que ir ao aeródromo buscar as amostras, que é para isto ser entregue, e lá o Luís lá disponibilizou, foi ele próprio no carro dele buscar as coisas do aeródromo, foi fantástico. E portanto isto para dizer que ou entregávamos num posto de, isto para dizer que podia ter resumido em 2 frases, desculpem, eu falo muito, portanto se precisarem eu interrompo-me, para dizer que ou deixávamos no Porto ou entregávamos na rede mais próxima de distribuição da Unilabs, e era assim que nos articulávamos. Foi um laboratório que nos deu o apoio do primeiro minuto ao... Lara, mais dúvidas? Sim, eu agora convidava a Susana a dar-nos a visão do jornalismo e pronto, e explicar o que é que viu, o que é que se nota no interior do país e o que é que, da visão de um jornalista, é preciso, quer os profissionais, quer os políticos, estar mais alerta. O que é que sentiu? Eu senti que de facto temos que olhar mais para dentro, temos que olhar mais para aqui. Há muitas, eu costumo dizer que nós fizemos um bocadinho de companhia, fomos dar esperança, fomos fazer companhia para as pessoas perceberem que não estão sozinhas. Eu acho que esta pandemia, o que nós precisamos aqui é de sentir que não estamos sós, que há sempre alguém que nos dá colo. Nós temos a família e com essa nós contamos sempre, mas há pessoas que não têm. Eu acho que nós fomos fazer um bocadinho de companhia, gerar alguma tranquilidade neste interior do país que muitas vezes não tem essa tranquilidade. Eu, numa das minhas reportagens, eu disse que a palavra que mais ouvi foi obrigado. Foi em cada ponto que nós passámos, havia sempre um agradecimento, havia sempre uma forma generosa de nos receberem, porque era importante nós estarmos ali, não só para fazer jaragatoas, eu acabei por fazer uma no final, mas porque é importante as pessoas saberem que nós estávamos lá com uma missão. E as pessoas, quando chegavam lá e falarem connosco sobre o facto, o que é que veio aqui fazer? Estamos a fazer testes, já despista a Covid. Mas há muitas pessoas positivas. Não, nós só vimos aqui testar as pessoas que de facto estão na linha da frente. Mas olha, está ali o médico, podem falar com ele. Eu acho que foi um todo. Para mim, como pessoa, foi uma experiência incrível, como em termos familiares, em termos pessoais, em termos profissionais. Porque de facto consegui receber muita coisa que normalmente nós não conseguimos saborear no dia-a-dia, em termos profissionais não conseguimos. E todos os dias nós tínhamos que fazer como todas as empresas fizeram, tínhamos que nos reinventar, porque tínhamos que contar uma história, tínhamos que dizer aquilo que vimos. O Caminhão das Esperanças esgotou-se em 2 ou 3 dias. O Alexandre a explicar como é que as pessoas entravam, como é que a higienização do caminhão, tudo isso nós contámos em 2 ou 3 dias. E depois, o que é que nós fazemos? O que é que contamos? Como é que ligamos a história das pessoas ao caminhão? Porque o caminhão tinha que sempre fazer parte da nossa...
era o nosso elo de ligação. E eu todos os dias eu acordava e dizia assim, o que é que eu vou fazer agora? Mas de facto nós tropeçamos em histórias. O interior tem tanta coisa para contar, que depois selecionar aquilo que nós vamos transmitir às pessoas é que é complicado. E quando nós falamos em solidariedade em tempo de Covid, eu, por exemplo, em Taboaço, que foi um dos sítios, eu também recebi a solidariedade, eu e o Nuno, dos nossos queridos camionistas, como eu chamo, da nossa equipa, porque nós viemos de Reguengos de Monsaraz, e saímos lá, eram 10 e tal da noite, 11, e chegámos a Taboaço, era 1h30 da manhã, e vínhamos exaustos. E quando nós chegamos ao hotel, e ter esta equipa toda a gritar, nós a chegarmos, portanto, foi uma situação maravilhosa. Portanto, esta generosidade e esta esperança também existiu entre nós. E isto é que nos mantém. Solidariedade, falamos também em projetos. Cada autarquia teve o seu e conseguiu mobilizar pessoas que se calhar estavam em casa sem fazer nada. Nós temos o caso, por exemplo, de Monsaraz, não sei, Alexandre, se te lembras daquelas senhoras que fizeram, senhoras de 70, 80 anos, a fazerem máscaras para poderem ajudar a autarquia. Em Taboaço havia uma escola de teatro, um grupo de teatro, que fizeram por trás da máscara, que também ajudaram a autarquia. Na altura eles disseram, o Presidente da Câmara sempre nos ajudou tanto, agora é a altura de nós ajudarmos. Portanto, houve aqui uma data de situações e estamos presentes quando é preciso. E os projetos que se foram lançando no país, que nós nem fazemos ideia, porque o interior é rico em paisagens, é rico em gente, é rico em emoções, e de facto as pessoas estão habituadas a estar umas com as outras e a quererem fazer o melhor que sabem pela população, pelo país, e neste caso souberam unir-se. E tivemos outros, por exemplo, eu lembro que a Oliveira do Hospital, há lá um projeto em que alguns funcionários vão à casa das pessoas ensinar do Covid, obrigou a que as pessoas ficassem no isolamento, que mesmo elas não estão habituadas, porque as pessoas estão no interior, estão habituadas a sair de casa, a conversar com o vizinho, e tudo isso, para nós, não é tão estranho quando chegamos lá, mas para estas pessoas quando dizem, eu já não posso ir falar com o meu vizinho, já não posso ir pedir batatas, já não posso ir pedir cebolas, tudo isto muda já um isolamento em que eles vivem. Portanto, o crescendo do isolamento vai-se sentindo à medida que nós vamos ficando cada vez mais no interior. E isso, relatar isso, sem ser nada dramático, porque nós sabemos que o interior precisa de ajuda, precisa que a capital se volte para o interior, que nós nos preocupemos com as pessoas do interior, mas quando vemos as pessoas a reagir desta forma, é uma lição de vida tão grande para todos nós, porque de facto as pessoas ainda estavam preocupadas connosco. E isso é que é a grande lição que nós tiramos daqui. Nós vamos dar esperança, mas as pessoas ainda se preocupam connosco. Como é que se nós dormimos bem, se temos comida, levaram-nos comida, se nós bebemos um pouquinho de vinho à hora de jantar, vamos levar vinho, as pessoas abrirem o que queriam era que nós estivéssemos bem. E daqui eu quero deixar um grande beijinho para a nossa amiga Isabel de Monsaraz, de Reguengos de Monsaraz, que a muito custo e com muitas críticas abriu o restaurante dela, um almoço e um jantar, para dar comida a toda a equipa. E isto é solidariedade, isto é estar presente quando nós precisamos. E isto não há uma obrigada que se possa, que tem que ser imenso, porque de facto nós nunca sentimos que estávamos sozinhos. Somos 14, mas podíamos ter sentido ali, estamos sozinhos, está tudo fechado, onde é que... Total. E por isso isto foi um projeto que faz todo o sentido ter feito este caminho pelo interior do país. Eu acho que foi o Alexandre Bonfim, o Paulo andou a perguntar a todos se este era de facto o grande projeto da nossa vida. Eu disse que de facto é um projeto inesquecível. O Alexandre ainda acrescentou que vai ser de lá um outro Alexandre. Essa parte eu já devido um bocadinho, mas estou a brincar. De facto, acho que nos mudou a todos. Acho que nós, não só do país, mas das pessoas que este país tem. São pessoas que estão dispostas a lutar por um país melhor, por uma vida melhor e que não têm medo. E isso nós conseguimos encontrar em todo lado. As pessoas, éramos nós que dizíamos, não se chega a mim, não se chega, eu posso ter alguma coisa, não se chega. E as pessoas não podiam se chegar, queriam tirar fotografias connosco, porque viam o Alexandre na televisão, está ali o médico, queriam tirar fotografias. E, portanto, isto foi uma solidariedade tão grande. E as pessoas, o que foi engraçado é, no meio deste medo todo, cada vez que eu chegava, queria dar esperança. E eu brincava com ela, está um bocadinho aflita, e a senhora,
a respirar mais um bocadinho. E nós depois comíamos isto nas peças e as pessoas iam vendo. O chegar ao lar e a senhora mandar beijinhos para toda a gente. Portanto, isto, o Alexandre levar com a bengala, porque as pessoas acharam estranho de repente chegar uma pessoa vestida de branco, com capacete, e as pessoas mesmo assim, vivendo no interior, não tendo tanta informação, não tendo tantas coisas disponíveis, receberam-nos sempre com um sorriso, receberam-nos sempre com amizade. Eu acho que com os vamos transmitir, às vezes com muita angústia, porque nós queremos fazer todos os dias melhor e diferente. 30 dias com o mesmo tema, fazer diferente, não foi fácil. Consegui porque tinha de facto estas 14 pessoas comigo, tinha um repórter de imagem excelente, que sempre iam ao máximo, sempre comigo a picar, não é? Porque eu sou muito acelerada, ele tem um ritmo mais lento, mas isso também faz parte. Até aí, esta missão do Soul dar a tranquilidade que eu precisei para poder gerir o nosso tempo. E o tempo aqui, às vezes queríamos estar um bocadinho mais com a equipa, queríamos estar com as pessoas queriam que nós estivéssemos lá. Falar um bocadinho, quando nos entregavam coisas, eu sentia que nós tínhamos que estar ali. Nós não tínhamos muitas vezes esse tempo e depois a equipa fazia também essa parte, mas foi um desafio enorme, foi um desafio brutal, reinventarmos todos os dias e acho que mesmo assim nós conseguimos transmitir uma história diferente sempre, uma história com boa energia e uma história com muita esperança. E isso eu acho que é uma coisa que nós vamos levar a... Muito bem. Eu gostaria de saber, Susana, realmente temos que dar mais ideias ao Paulo, não é? E, portanto, não sabemos se iremos ter uma segunda vaga ou não, esperemos todos que não, e, portanto, apelamos à população que continue a respeitar o distanciamento e a ter os cuidados, a utilizar as máscaras como diariamente se fala, mas que, no fundo, quando nós saímos à rua, ainda continuamos a ver muitas pessoas descansadas, que nós conseguimos, através das ações e estes projetos auxiliaram nisso, que a curva não chegasse a ser aquilo que se verificou noutros países. E, portanto, só que a população portuguesa também é típico nosso, da mesma forma que somos solidários, também quando as coisas assustamos-nos e reagimos, mas depois temos a tendência a facilitar e neste momento a nossa principal... Agora se ponham um bocadinho descansadas e esqueçam um bocadinho que nós, aquilo que todos nós andamos a fazer e que possamos ter uma segunda vaga. De que forma é que a Susana acha, principalmente a nível do interior, que se calhar a informação é mais difícil de chegar, e como jornalista e que lida mais com a população, de que forma é que nós, profissionais de saúde, e mesmo a nível político e do Ministério da Saúde, quais serão as estratégias mantenha estes cuidados e que nós evitemos ao máximo uma segunda vaga e que estamos a preparar, e eu acho que é importante porque é diferente daquilo que nós reagimos, tivemos numa primeira fase uma reação, neste momento estamos mais calmos e temos tempo para nos preparar para uma segunda vaga. E de que forma é que nós podemos atuar, o que é que acha que podemos fazer? Eu acho que tem que haver muita política de proximidade. No interior é a população muito envelhecida e, portanto, tem que ser uma coisa muito próxima. Por exemplo, em Moura nós tínhamos, havia o Presidente da Câmara, tinha um carro que andava pelas ruas a dizer o que é que as pessoas tinham que fazer, lavar as mãos, usar a máscara, todos esses conselhos, mas só um carro não chega. As pessoas são tão dispersas, por exemplo, no Alentejo temos montes, as pessoas vivem isoladas. Portanto, eu acho que a proximidade, e é isso que nós, e se calhar a proximidade é aquilo que nos pode salvar, não é? E portanto eu acho que é muito por aí, ir à casa das pessoas, ir aos montes e falar com os velhinhos, ir às associações, portanto tudo isso, tudo que possa ser de proximidade e que as pessoas entendam, porque nós às vezes falamos com as pessoas e elas não nos estão a ouvir. Quando eu digo, olha, a senhora tem a máscara, mas ponha a máscara, mas eu estou com a máscara, não, a senhora tem que usar a máscara por cima do nariz, mas isso dá-me tanto trabalho, é horrível, não consigo respirar, mas olha, mas tem que ser assim, porque se não puser a máscara por cima do nariz, o bichinho
Quantas vezes, portanto, explicar, até isto tem que ser uma coisa que temos que estar sempre a bater na mesma tecla. Eu não sou médica, mas eu acho que esta política de proximidade, eu acho que pode prevenir muitas situações dramáticas que nós podemos ter no país. E se o interior não está pior é exatamente porque está disperso, não é? Mas isto não é uma tábua de salvação. Isto pode ser durante uns tempos, mas depois as pessoas têm que ir às compras, as pessoas têm que ir ao médico, têm que ir aos centros de saúde, têm que ir aos hospitais e, portanto, vão contactar com outro tipo de pessoas. Portanto, eu acho ir às pessoas, chegar a elas, arranjar uma equipa para ir multidisciplinar para falar sobre uma data de coisas, a forma como ir com as pessoas às compras. Tem que se dizer, a senhora mora num monte isolada, vão com ela, tem que ser assim, juntas de freguesia, tem que se organizar, tem que fazer isso. Ou então tem que ir às compras das pessoas, tudo isto, mas isso tem que ser feito de uma forma rigorosa, porque estas pessoas depois, no facto, não têm ajuda. E se elas estiverem doentes, é muito difícil diagnosticar o que quer que seja, porque elas vivem isoladas. Portanto, a proximidade, eu acho do mundo. Oh, Susana, eu também, um aspecto que eu achava que se devia ter começado mais cedo, é exatamente da mesma forma e que eu acho que devemos manter, até preparar a próxima época gripal, não é? Que poderemos ter uma segunda vaga juntamente com a gripe e que haja uma confusão até em termos de clínica. Eu acho que era muito importante e não sei se a comunicação social está disposta a isto, mas eu acho que era um desafio para a saúde, a meu ver, já um bocadinho tarde, ou seja, quando isto começou, se calhar a nível da televisão, poderiam ter surgido logo aquele reforço da educação, pronto. E eu acho que neste momento, se calhar, será importante, até para chegar a todo o país, manter que as televisões, não é? A televisão, a rádio, mantenham esse tipo de educação, pronto, porque lá está aquilo que estava a dizer, porque eu acho que se nós interiorizarmos agora como é que vamos às compras, como é que andamos com a máscara, se calhar quando e se, Deus queira que não, chegar uma segunda vaga, provavelmente isto já está interiorizado, estes comportamentos já estão interiorizados e será mais fácil de evitar pronto, uma situação pior. Acha que a comunicação social está disposta a isto, a manter esta educação para a saúde, que eu acho que a parceria Caminhão da Esperança revelou que quando estamos unidos todos e o objetivo é o mesmo, conseguimos bons resultados e portanto eu lançava este desafio, que se mantenham essas informações educativas ao longo do resto do ano, porque não existindo uma vaga Covid, temos sempre a gripe todos os anos, e muitos destes cuidados que temos para o Covid, se o tivermos também para uma gripe, muitas mortes pela gripe, claro. E portanto se calhar nunca têm a mesma relevância, ou seja, não são tão discutidas nem tão faladas como foi esta infecção, porque foi global, portanto foi uma pandemia, não é? E portanto a gripe habitualmente não se fala tanto, e eu acho que se nós adotarmos no nosso dia-a-dia estes comportamentos e se mantivermos estas ações de educação para a população, a nível dos mídias, poder isto gripal, não só Covid. Eu acho que tudo o que nós possamos fazer em relação à divulgação e educação das pessoas, eu acho que se deve manter e se deve prolongar no tempo. Eu acho que nós temos que pensar que isto vai ser, nos próximos meses, se calhar no próximo ano, vai ser uma forma de nós estarmos socialmente, não é? Todos os cuidados não se vão juntar agora, portanto nós temos que pensar que isto é uma situação que, seja a gripe, seja o que for, todos esses procedimentos que nós fomos sempre alertando. Claro que as televisões têm aqui um papel importante, eu acho que devem manter, não só as televisões, as rádios também. Acho que agora na época de balnear também se podem distribuir flyers, pode haver um megafone a informar as pessoas dos comportamentos que devem ter, porque se nós vamos agora abrir tudo, isto vai tudo descambar, não é? E depois vamos ter, o Caminhão da Esperança vai ter que voltar, que é uma chatice, mas eu acho que de facto isto tem mesmo que continuar. Nós não podemos agora adormecer. Vem o sol,
fotografias no Estoril, na bomba de gasolina, os miúdos todos a beberem, todos juntos, a beberem álcool, sem qualquer distância social. Portanto, isto não pode acontecer. Mas não é só as televisões, os pais também são a televisão. Os pais também têm que informar, os pais também têm que proibir os filhos de saírem de casa sem máscara, não podem sair de casa sem levarem a sua máscara, têm que levar o álcool gel, o que quer que seja, têm que informar os filhos que não podem tocar no copo uns dos outros. Eu, por exemplo, as minhas filhas, quando vão e vão beber a sua cervejinha, levam o copo delas para beberem o copo. Eu ontem fui ao teatro e sem terem a máscara dela. Portanto, nós pais, nós também somos televisão. Nós não podemos só dizer, a comunicação social tem que fazer. Não, nós em casa temos que fazer. Nós não nos podemos demitir das nossas obrigações, enquanto pais, enquanto educadores, e o ponto de partida é esse. Depois vêm as televisões, e vêm as rádios, e vem isso tudo. Mas dentro de casa, os adultos é que têm que informar e têm que dar o exemplo. Nós não podemos pedir só às televisões que façam isso, é como pedir ao professor que eduque o meu filho. Não. Isto tem que partir de nós, tem que partir da nossa mentalidade e da nossa responsabilidade. Não podemos responsáveis por isso. O ponto de partida é dentro de casa. Como a solidariedade é dentro de casa e a esperança é dentro de casa. Depois, então, podemos, se nós soubermos ter este tipo de comportamentos dentro de casa, então depois podemos sair para estar com as outras pessoas. Mas tudo começa em casa. A base é essa. E depois sim, mas sim, temos todos contribuir de todas as formas que pudermos, porque acho que toda a ajuda e toda a comunicação é pouca quando estamos no estado como estamos agora. Obrigada, Sónia. Eu queria só dizer que estamos a ter um bom feedback, agradecerem a iniciativa e a pedirem para continuar com este tipo de projeto. Felizmente. Alex, tu há bocado tinhas dito que tinhas algumas perguntas em relação ao fundo Todos por Quem Cuida, para a Inês. Sim. Antes de mais, dizer que isto tem sido partilha de ideias extremamente... Nós tivemos 30 dias a falar, eu e a Susana, né? Durante 30 dias. Ela a falar, dedurou-me várias vezes em plena televisão nacional, não há problema nenhum, somos amigos na mesma. Mas Inês, eu gostei muito que soube, porque eu acompanho a secção regional centro e foi ali que eu comecei a apanhar as coisas. Achei maravilhoso, porque nós temos, quando a sociedade civil se une, nós temos sempre um ponto que é vamos doar dinheiro e isto depois vai para alguém, vai para construir casas e etc. Nós temos um medo gigantesco e eu acho muito bem, porque nós tem que haver transparência e nós, por exemplo, no Caminho da Esperança tínhamos a KPMG para nos ajudar para nos dar esse aporte. E eu acho que foi uma iniciativa muito boa. Com todos os parceiros e os doadores, e a transparência foi sempre essencial. E, portanto, a minha primeira pergunta era quem foi e quem é que depois foi necessário juntar para alavancar tudo isso. Porque são essas pessoas em quem nós temos que nos inspirar. Obrigada, Alexandre. Ficaste um bocadinho interrompido por provavelmente de quem foi a ideia? Isso. Pronto. A ideia partiu do Dr. Eurico Castro Alves, que vocês devem conhecer, que teve alguns cargos políticos, que é cirurgião no Santo António. Juntou-se depois partilharam esta ideia com o nosso bastonário, o bastonário da Ordem dos Médicos, Dr. Miguel Guimarães, que depois aliciou a Apifarma e disse, ok, de onde é que o primeiro dinheiro tem que vir? Investir, e a verdade é esta, a investigação científica é muito à conta da indústria farmacêutica e esta alavancagem de milhares de euros, o primeiro grande pontapé foi da Apifarma, que mobilizou a indústria farmacêutica toda e no espaço de uma semana tínhamos os apoios a começarem a entrar. E evidentemente que percebemos, nós, pronto, o Sr. Bastonário e o Dr. Eurico Castro Alves, juntamente com a Apifarma, que ok, faltam aqui os farmacêuticos. E assim que a bastonária da Ordem dos Farmacêuticos soube disto, claro, largou tudo. Depois, a gestão do fundo apertada valida duplamente aquilo que a Comissão de Acompanhamento propõe. E, portanto, é um trabalho de muita dedicação. Imaginem o que é pessoas com estes cargos disponibilizarem também o seu tempo no meio do caos em que o país esteve nesta fase inicial e, portanto, pronto. E, portanto, a Ordem dos Médicos Farmacêuticos, como sabem, tem tido muito trabalho que não se vê, mas que não interessa. O que interessa é que as coisas estão feitas e temos ajudado muito o Ministério da Saúde e a própria DGS também a
precisaram das formiguinhas. Portanto, os Claro. VIPs tiveram as ideias, claro, e eu digo isto muitas vezes, e depois as formiguinhas de trabalho. E as formiguinhas de trabalho são, evidentemente o trabalho deles é muito importante, mas é também um trabalho que além do outro tem um trabalho representativo, mas a comissão de acompanhamento, portanto os 3 médicos e os 3 farmacêuticos, um de cada secção regional, portanto da secção regional do Norte da Ordem dos Médicos é a da Lila Veiga, que também é anestesista, que é presidente da sub-região do Porto, a do Sul é o Ricardo Pratas, do Centro é a Lúcia Santos, que é a secretária-geral, aliás, os secretários-gerais das secções regionais da Ordem dos Farmacêuticos, e no Sul o Tiago Rodrigues. E depois temos o apoio de secretariado é feito por pessoas da Apifarma, temos um contabilista, temos um financeiro, temos alguém ligado à questão da comunicação, são várias pessoas, tanto a assessoria de comunicação das ordens, como empresas que pro bono se dedicaram e que estão a fazer a sua parte nas redes sociais, parcerias com os canais de comunicação, com as televisões, com os jornais, a presença nos mídia. Como sabem, o que não está escrito é como se não existisse, portanto o que não é visto é como se não existisse, portanto no fundo todos por quem cuida precisou dessa alavancagem, porque a mediatização é muito, muito importante para conseguirmos aquilo que queríamos. E depois é muito, muito interessante porque portanto, a ideia foi dessas pessoas e depois as formiguinhas operacionalizaram um bocadinho a questão. Depois estava a dizer-vos, é muito, muito interessante. Empresas e muita gente da indústria que ainda não tinha doado quiseram doar também. Quando perceberam também aquilo que disseste, Alexandre, e muito obrigada, a transparência com que nós fazemos as coisas. Essencial. Portanto, está tudo para toda a gente ver e foi um fundo formalizado. Dizer-vos que tivemos muitas dificuldades, obstáculos burocráticos, que evidentemente em Portugal existem, mas que rapidamente com os telefonemas dos VIPs, como eu digo, foram ultrapassados, porque a solidariedade aqui também se mostrou nas cúpulas e não só. E todos nós, imaginem o que é eu estar de urgência e ter um bocadinho ou Y que fui eu que validei, mas que é muito importante eu dizer porque o senhor José, que é o responsável pelo secretariado e que conhece a farmacêutica não sei de onde, é que sabe se eles precisam de coágulos ou não, porque na verdade o que é que aconteceu também? As instituições a medo pediram muita coisa. Exagero. E pediram para ver doentes Covid positivos ou claramente muito suspeitos. E portanto nós aqui, os próprios ACEs no início, alguns hospitais no início, houve algum receio de, ok, será que eles nos também não dar. Não, perceber, ok, precisam, não precisam. Então, mas estes colegas da Medicina Geral Familiar estão nos ADCs ou estão no atendimento a doentes não ADCs? Na primeira fase em que havia muito teletrabalho. Ok, então precisam ou não precisam? Mas o mais incrível é que, por exemplo, a ARS do centro, com quem eu tive um contato direto, e depois Alexandre e a Susana estavam a partilhar a quantidade de contactos e de pessoas com quem falaram e que desbloquearam muita coisa porque a solidariedade era transversal. Eu apercebi-me também e nos apercebemos o centro juntou os milhares de necessidades e de equipamentos que tinham sido consumidos no mês anterior e eram números surreais, que nem nos passa pela cabeça, de milhares, e juntando as ARS todas, milhões de material, pronto. E portanto, nós a partir de uma altura dissemos, nós não conseguimos dar resposta a isto tudo, nós fundo e nós Portugal, porque numa primeira fase em que a reinvenção das empresas estava a começar a arrancar, e até haver a certificação, ok, como é que tinham para 2 ou 3 dias, mas depois para os 2 ou 3 dias seguintes, entretanto, haviam de chegar, porque entretanto a empresa de Famalicão conseguiu a aprovação e consegue-nos pôr numa semana os EPIs nos nossos armazéns. Depois, muito interessante, a própria indústria também disponibilizou armazéns Norte, Centro e Sul para nós juntarmos o equipamento e distribuirmos de maneira à distribuidora também, não, evidentemente, temos que gerir recursos, gasóleos, carros, motoristas, tudo isso. E portanto, a ideia foi muito interessante, que imediatamente disseram que sim, e quando o Sr. Bastonário me liga a convidar, eu, ok, então, tal e qual, Alexandre, identificamos ali, eu, então, mas, Claro. mas isso é nacional. O pensamento é exatamente o mesmo. Ou estão todos malucos, ou isto é dinheiro que não é nosso, muito menos da ordem dos médicos, portanto eu nem sequer conheço como é que isto ok, bora lá, Inês, faz a tua parte e faz sempre com transparência e com o melhor que puderes.
e portanto tem conseguido ajudar as verdadeiras necessidades, ou seja, não caímos naquilo do temos que ajudar rapidamente e gastar o dinheiro todo, não, com calma. E é muito Moderar e engraçado, ser sensato. até a minha avó contribuiu, ligou-me, ó filha, vou ao multibanco, diz lá qual é o nível, é incrível, é incrível. Isto é uma verdadeira lição de vida. Eu sei que já estamos aqui demasiado tempo, mas é uma verdadeira lição de vida. Richard Branson, diretor da Virgin, dizia: todos os grandes desafios tu deves dizer que sim, depois logo se vê como é que se vai fazer. E foi exatamente isso. A minha pergunta não foi inocente, Inês, perdoa. Todas estas iniciativas são transparentes, toda a gente consegue perceber o que é que foi feito, para onde é que foi, onde é que as coisas estão, e aqui foi, perdoem-me defender aqui a indústria farmacêutica, que é essencial para o desenvolvimento não só da medicina, mas também neste tipo de iniciativas, e defender aqui a Apifarma e toda a indústria farmacêutica envolvida, que foi quem alavancou a maioria dos grandes projetos associados a este tipo de ajuda aos hospitais, aos centros de saúde, a quem mais necessitou, a Apifarma, Alexandre, que é a desculpa Ordem dos interromper. Médicos. Força. Quando eu própria, honestamente, perguntei, mas esperem lá, então mas se as farmácias vendem luvas e vendem máscaras, como é que estão a pedir-nos a nós luvas e máscaras? Pois é, porque o lucro que eles tinham na venda, que também é limitado, como sabemos, tudo isto, e algumas tinham muitas dificuldades financeiras, não era suficiente para comprarem EPIs para os próprios profissionais. Claro, Que é coisa que nunca me passaria pela cabeça. E estamos a falar de laboratórios e de farmácias com 5, 7, 10 funcionários, 10 colaboradores. Portanto, o que é que depois também a Apifarma, e juntamente com as farmácias e os laboratórios em dificuldades e com maiores carências. Portanto, a indústria farmacêutica aqui, independentemente de toda a história que possa ter em Portugal e que evidentemente é alvo de muitas críticas, a maior parte delas sem conteúdo e sem informação, foi fundamental para, e esse 1.200.000 euros, a grande maioria deles vem da indústria farmacêutica. E, portanto, aqui todo o reconhecimento, porque era o que dizia Alexandre, são responsáveis por... São parceiros, no mínimo, claro. Claro que fazem parte e que sem ela não é possível. E desculpando-te interromper, nós médicos às vezes também somos muito mal vistos na sociedade. Espero que isto tenha ajudado a mudar, que nós conseguimos fazer um bocadinho de tudo e ajudar toda a gente. E perdoa-me já o avançado da hora. Estou maravilhado com tudo isto. Obrigado por todos. Obrigada eu pela vossa partilha e tem sido extraordinário, e muitos parabéns pelo caminhão, porque confesso que a primeira vez que eu, nesta fase, evidentemente vimos notícias, mas depois sobre Covid, e depois a determinada altura as coisas foram tantas para fazer tanto trabalho. A determinada altura via muito poucas notícias. E a primeira contínua do caminhão. Depois... Pronto. Nós mandamos uma pena. Nós vamos ao cinema e fazer uma sessão contínua para vocês perceberem como é que foi. Foi o Alexandre na televisão, que nós tínhamos estado juntos numa reunião da Ordem, eu conheço. Isto é o caminhão. Todos os dias. O Alexandre falava todos os dias. Nós tínhamos que ter, no meio daquilo que tínhamos que ter um ponto de situação de quantos testes tinham sido realizados, quantos eram positivos. Muitos parabéns e muito obrigada, acima de tudo, porque permitam-me dizer-vos, nós, de fundo, todos por quem cuida, ajudamos a cuidar quem cuida, não é? E a defender os profissionais. Levamos a esperança, como falámos, e levamos acima de tudo, a ajudar um bocadinho a manter o alento, ok? Porque é duro e nós estamos todos os dias, Alexandre, Filipa e a Lara e a Susana conseguiu acompanhar, estamos todos os dias lá a dar o corpo ao manifesto, porque é só assim que a nossa missão deve ser cumprida. Nós não somos heróis, simplesmente fazemos o que sabemos da melhor maneira que conseguimos, ultrapassando as dificuldades. Mas permitam-me dizer-vos que vocês, além de esperança e de alento, levaram também amor ao interior de Portugal. E esse amor que se leva ao interior de Portugal é algo, e eu arrepiei-me várias vezes a ouvir-vos falar. Eu sou um bocadinho lamechas, mas tenho assim as emoções. Levaram o amor a Portugal e por isso, muito grata também, por ser portuguesa. Muito obrigada, parabéns também pelo Obrigado. projeto. Mas somos nós, olha, eu já agora, antes de acabarmos, quero... Estão a ver? Mas tem uma pose muito assertiva, muito determinada. Foram 30 dias de treino. E eles juntaram-se todos e ofereceram-me este quadro. Fizeram uma festa surpresa, isto também faz parte destas missões, não é? Claro. Sabermos a parte emocional é muito importante nós conseguirmos manter para nos mantermos equilibrados dentro
daquela missão, daquele mistério todo que foi para nós. Porque foi sem dúvida. E isto faz parte, não é? E portanto, eu já disse, não sei o que é que nos vai acontecer, mas há uma coisa que é certa, vamos ficar unidos para sempre. Não sei de que forma é que vai ser, mas pelo menos aquilo que nós vivemos já ninguém nos tira e foi um enorme gosto poder ter sido desafiada. Eu ao princípio tinha dito que não, só tinha dito que não ia, depois disseram que era só 2 semanas, eu tenho 3 filhas e deixá-las assim pela primeira vez não foi fácil, mas é tal história, nós temos que começar em casa e elas têm que perceber que nós de vez em quando temos que ir para a linha da frente, não podemos deixar tudo para os outros. Por muito que nos... Mas eu sempre disse, as missões começam dentro de casa. Nós temos que ser solidários dentro de casa, não é fazer ir para fora porque queremos fazer solidariedade, não. Tem que ser dentro de casa, depois para o país e então depois para o mundo. E acho que nós estamos preparados, se calhar agora para ir para o mundo. Não, e outra grande lição foi exatamente essa. Para já eu larguei tudo o que são planos, expectativas, previsões. Já andava num trabalho de... Nós somos capazes de fazer muita coisa e todos os nós que estamos aqui fazemos muita coisa. Mas quando está a casa a arder, nós largamos todas as outras nossas coisas e pomos prioridades em cima O desenrasca. Vamos lá, temos que focar. É muito importante nós sabemos ser assertivos nessa altura e estabelecer as prioridades. E não podemos dizer que não podemos deixar que os outros passam por nós. Isso é um bocadinho de cobardia e nós não somos assim. Isso mesmo. Obrigada também pelas vossas palavras e pelo Obrigada. convite. Tem sido muito esclarecedor, acho que estamos todos a acompanhar, todos nós gostamos de ouvir histórias e realmente vocês estão a contar uma história de como isto tudo nasceu, cresceu e isto é muito bom mesmo para nós, que tínhamos alguma ideia do que eram estes projetos, mas também acho que tanto eu como a Lara também aprendemos um bocadinho aqui e isto foi enriquecedor para nós. Assim como jeito de mensagem final, queria só perguntar à Inês e se calhar ao Alexandre, e o futuro, para o futuro? Cuidem-se. Projetos. A Primeira Guerra acho que está minimamente ultrapassada, mas é preciso estarmos atentos e continuarmos atentos e, portanto, a mensagem é manter os cuidados necessários, a higienização necessária, a utilização de máscara, o distanciamento social, não fazer por fazer quando é necessário e ter o máximo de cuidado possível por nós, como diz a Susana, por si e pelos portugueses. E por Portugal. E por portugueses. Obrigada, Inês. Acima de tudo, nós agora não vamos ser apanhados desprevenidos ou já não vamos ter aquele choque inicial de não há nada, o que é que vamos fazer, está tudo o caos, as fias intermédias, a comunicação, a organização. Não. Nesta fase, o futuro só se pode desenhar mais risonho ou menos assustador se cada um de nós individualmente, no seu papel na sociedade, fizer a sua parte. Os que são médicos, os que não são, os que trabalham nos hospitais, os enfermeiros, os AOs, os bombeiros, a PSP, de quem está na linha da frente é que é o herói, desculpem, os senhores da Glovo e os senhores da Uber Eats são tão heróis como os médicos que estão na linha da frente nas urgências. Assim como os restaurantes que abriram a medo os seus takeaways, dou-vos outro exemplo, a Universidade de Coimbra abriu os restaurantes universitários aos profissionais de saúde gratuitamente, até há 3 ou 4 dias tinha distribuído mais de 500 refeições gratuitamente, quer dizer, isto para vos dizer o quê? Cada um de nós, na sua casa, e como dizia a Susana muito bem, e o Alexandre, cumprir a nossa parte na minha família, põe a máscara para cima, desinfeta as mãos, deixa os sapatos a portar, mas estás sempre tão chato, estás sempre a bater na mesma tecla, mas tem que bater na mesma tecla. E portanto é fundamental primeiro que façamos a nossa parte e depois que usemos a informação e o conhecimento que já temos dentro de nós exatamente para fazer isso, quer dizer, já é tão claro e já é tão, embora haja muita coisa ainda para provar ou para demonstrar, mas já sabemos o que é que evita o contágio, isso vai ser fundamental para o mundo todo com doença grave, quer tenham doença grave ou não. Portanto, nós próprios, cada um de nós vai ser responsável pelo futuro
E isso é fundamental de percebermos, não só adultos, como crianças, e por isso é que é importante também educarmos as crianças. E outra coisa, elas educarem-nos a nós, porque nós também reconhecemos muita informação nelas e elas têm muito menos aversão à mudança do que os adultos. E, portanto, aprendermos também essa lição de resiliência e de adaptação. Logo no início diziam, quer dizer, eu não sei quem é o autor desta para a guerra. A nós só nos pedem para ficar em casa na fase da contenção, mas agora só nos pedem para usar máscaras e desinfetar as mãos. So what? Quer dizer, o futuro vai ser aquilo que cada um de nós fizer dele, na verdade. E contem sempre, população e médicos e todos nós, que isto é da FRCOM, mas contem sempre com a nossa disponibilidade, pelo menos a minha enquanto dirigente e como médica, para ajudar naquilo que for necessário e continuar a chatear a minha família e as pessoas que me são próximas para agir. Também que o universo entender, mas que vai ser determinado por aquilo que cada um de nós fizer e se empenhar em fazer a sua parte. Com humildade e com reconhecimento de que somos nós que vamos contribuir para o futuro. Obrigada. Obrigado. Obrigada a nós, e acho que falo por toda a gente em SRCOM quando digo que quem nos estiver a ouvir, se tiver alguma ideia, alguma iniciativa que queira desenvolver, nós estamos sempre de braços abertos para ouvir neste tipo de coisas. Obrigada a todos. Acho que foi um bom serão de sexta-feira à noite. Eu queria só deixar aqui, os próximos webinars vão ser no dia 15 de junho, na segunda-feira, com o tema O Regresso em Larga Escala ao Trabalho, abordagens estratégicas e proativas, e no dia 18 de junho, quinta-feira, também às 21, vamos ter outro webinar, Investigação Médica em Tempos de Pandemia. Obrigada. Posso fazer uma coisa final? Claro que sim, Susana. Não se esqueçam do interior do país, façam férias cá dentro, ir mais longe, e por isso vamos olhar para dentro, não podemos estar sempre a olhar para fora. É importante conseguirmos manter esta união. Foi uma pandemia que nos uniu, mas que pelo menos consigamos tirar daqui o melhor do que ela nos deu. Olhem para dentro, o melhor está cá dentro, não é, Alexandre? É sim, senhora. E eu a pensar que tu ias terminar por si, pelos portugueses e pelo Portugal. Portugueses por Portugal, tem que ser. Boa noite a todos. Obrigada. Boa noite, obrigada. Obrigada. Obrigada.